Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Mil e vamos conversar um pouquinho agora sobre a nossa aba Interações e Colaborações do nosso componente curricular Tópicos Especiais. É nessa aba que a gente vai criar o centro de convivência, esse centro de troca de informações, troca de ideias entre os interessados no mesmo tema. Então os alunos que estão cadastrados no ambiente, matriculados ou só inscritos no ambiente, vão ter a oportunidade de conversar com os colegas sobre a temática, sobre o foco específico da habilitação. Então, na verdade, a proposta, como nós já comentamos, é criar um centro de convivência, um centro de informações e troca de ideias com pessoas interessadas nesse ambiente, interessadas nessa temática, interessados no tema da habilitação, de modo que possa trocar informações, trocar materiais, trocar ideias, compartilhar experiências, e é isso que a gente tentou organizar, pretende fazer nessa aba chamada Interações, Contribuições, nessa seção que envolve o compartilhamento de materiais. Então é um ambiente que vai ficar aberto durante todo o curso e ele tem participação livre, não é obrigatório, participa quem desejar participar. Obviamente, quem se inscreveu no material para aparecer nessa habilitação, nesse componente curricular, para aparecer no seu certificado, vai ter que fazer atividades na próxima aba, mas a gente apresenta isso depois. Mas a participação é livre para todo mundo. Quem está inscrito e quem fez essa habilitação. Quem se matriculou na habilitação e quem se inscreveu nesse componente curricular. Então nós dividimos essa discussão, esse centro de convivência, esse centro de formação, essa proposta de locos de troca de materiais e ideias e experiências em 4 blocos, em 4 sessões. A primeira sessão a gente chamou de comunidade de aprendizagem, e aí nós temos um bate-papo que não é gravado, é livre e inclusive para questionar ou conversar sobre questões que discordam do curso ou para propor ideias, sistematizar, não vai ser gravado, não é supervisionado. Tem também nessa sessão comunidade de aprendizagem um fórum, um grande fórum na verdade, em que vocês vão trocar ideias, trocar informações, trocar materiais, mas de uma forma mais interativa para organizar um pouco do que os interesses de cada um de vocês, quais são as motivações suas nesse sentido. Então é um espaço aberto que foi demandado por vocês mesmos, por alguns alunos, em que queriam um lugar para conversarem sobre a habilitação. Então nós colocamos todo mundo interessado naquela habilitação e naquela temática no mesmo lugar. E é aqui nessa comunidade de interesse, no tema da habilitação, que vocês vão trocar essas ideias e vão poder conversar livremente. É um fórum que não é necessariamente de participação obrigatória, mas que vocês podem compartilhar com os colegas ideias que vocês possam ter, que vocês achem interessante, um aplicativo bacana, que vocês queiram conversar com os colegas sobre aquele assunto. É um fórum que vocês podem abrir ideias, não privamos vocês de abrir novos tópicos, então quem quiser criar um novo tópico pode chegar, criar e chamar os colegas para conversarem sobre aquele assunto, um evento, uma aplicação nova, uma iniciativa, escrever um artigo, podem ficar à vontade para conversarem sobre o tema nesse fórum da comunidade de aprendizagem chamado Comunidade de Interesse sobre a Habilitação do Tema, tá bom? Então, além dessa sessão chamada Comunidade de Aprendizagem, temos aí uma outra sessão de discussões, interações e colaborações sobre o tema. E aqui nós já fizemos duas frentes mais orientadas, em que a gente vai participar mais ativamente como docentes, como coordenadores. Primeiro é um fórum para vocês entenderem a habilitação. A gente achou que seria interessante vocês conversarem entre vocês e saberem quem é o especialista que vocês estão se tornando ou que vocês se matricularam. Então, por exemplo, se eu estou me matriculado num componente chamado design instrucional, por exemplo, eu quero conversar com os colegas para poder compreender quem é esse design, quais são os saberes que ele deve ter, como é que ele se organiza para trabalhar, quais são as ferramentas mais essenciais que ele tem para trabalhar. E por aí. Então, nesse sentido, esse fórum visa entender melhor a especialização que vocês estão fazendo. Tentar organizar as ideias discutidas ao longo do curso, podem trazer ideias de um componente A, B ou C que vocês já fizeram, cada um fez por aí, e aí traz para cá e sistematiza, organiza as ideias nesse fórum, tentando explicar quem é o especialista, quais são os saberes que ele deve ter, quais são as tarefas mais comuns, quais são os autores que fundamentam essa habilitação e dentre outras questões nessa vertente. Uma segunda proposta dessa sessão de discussão, interações e colaborações
é a apresentação de experiências próprias. Então nós criamos aí um formato em que cada pessoa que queira compartilhar com os colegas alguma iniciativa que já tenha participado, que ele possa detalhar nessa proposta de um fórum em que compartilho com os colegas a minha experiência. Eu posso apresentar uma experiência simples, não precisa ser a experiência, não precisa ser uma experiência muito complexa, de modo que o colega possa ter uma clareza de quais foram as dificuldades, qual é a ideia da participação, quais foram as dificuldades enfrentadas, quais as estratégias estruturadas para poder superar aquela questão, aquela dificuldade e etc. Então, nessa parte 2, essa sessão é composta por essas duas partes. Ou você vai entender melhor com os colegas o que é o especialista, ou você vai compartilhar uma experiência sua naquela temática. Qualquer pessoa pode compartilhar a experiência, um estudante matriculado na habilitação ou no componente ou não, ouvinte ou participante efetivo, pode colaborar e compartilhar a sua experiência e as suas vivências. A terceira sessão é uma sessão muito interessante, nós tentamos fazer de uma forma bem sistematizada, de modo que vocês possam efetivamente colaborar com os colegas e a gente possa ter uma grande base de materiais. Então nós pensamos aí no formulário para vocês compartilharem textos, um formulário para compartilhar vídeos, um outro para compartilhar sites interessantes para essa habilitação e um para compartilhar aplicativos, ferramentas, softwares, outros meios que um especialista nessa área pode explorar, pode adotar para realizar um bom trabalho. Pode ser que vocês não consigam compartilhar nenhum material, nenhum software, por exemplo, mas a gente achou que seria interessante que vocês compartilhassem essas ferramentas. A gente acha que tem aí dezenas de possibilidades de sites, de vídeos, de texto, de ferramentas, e a gente, nessa sessão chamada Contribuindo com Sugestões e Dicas para os Colegas, sobre a especialização na área, vocês vão ter a chance de criar essa grande base sobre aquela temática, tá bom? E aí a última sessão, na verdade, vocês vão só visualizar o que vocês compartilharam na sessão anterior, que é essa sessão das bases de conhecimento, das bases de informações, as bases de materiais que vocês compartilharam na sessão anterior. Então, quem quiser ver o que os colegas compartilharam naquela sessão anterior, de vídeos, de sites, de aplicativos ou ferramentas, ou mesmo de textos científicos na área, vocês acessem essa última aba que lá vai estar o material. Resumindo, então é uma aba que contempla essas 4 sessões aí. Essas 4 sessões, elas visam vocês compartilharem informações, interagirem entre vocês, colaborarem, trocar experiências, ideias sobre a habilitação. Então a ideia é atender a demanda que vocês fizeram de ter um locus, um espaço em que vocês pudessem livremente se ajudarem para entender melhor a habilitação que vocês estão investindo, que vocês estão criando. Já falamos que temos um ambiente desse para cada uma das habilitações, então nós teremos um conjunto de discussões, ideias, bases de dados e informações específica para cada uma das habilitações. Então concentrem as contribuições específicas dessa habilitação nessa sessão, e aí em outros tópicos especiais o assunto é discutido lá específico daquela outra habilitação, tá bom? É nesse sentido, então, a gente espera ter conseguido trazer para vocês a ideia que foi demandada, que é criar esse locus, esse centro, esse lugar de discussões, e a gente deseja a vocês boas discussões, boas reflexões, e espera que possamos nos ajudar a aprender melhor essa habilitação, essa comunidade de interesse que vocês se matricularam, que são as habilitações do curso, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.